Parágrafo 4º. A prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Senhores, senhoras, senhoritas, nesse caso aqui, então, é o caso em que efetivamente vai caber o pedido de revogação de prisão temporária. Por quê? Porque quando prisão temporária é decretada, geralmente ela é apenas por 5 dias. Pode ser prorrogável por mais 5 dias. Mas, na maioria das vezes, convém, né, se esperar terminar esse prazo, diferente do caso de prisão de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, onde a pessoa pode ficar aí 60 dias preso e depois ainda ter a sua prisão temporária convertida em prisão preventiva. Então, geralmente, a gente aplica mais esse pedido de revogação de prisão temporária nesses casos em que a prisão temporária é decretada com fundamento na Lei 8.072/90, Lei de Crimes Hediondos. Agora, evidentemente, nada impede que para você mostrar serviço para o seu cliente, mesmo havendo sido lá decretada 5 dias apenas, você entre com pedido de revogação. Pagando bem, que mal tem, né? E quais são os crimes hediondos? Em quais crimes pode ser decretada, então, essa prisão temporária por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias? O artigo 1º da Lei 8.072/90 relaciona para nós todos os crimes que são considerados hediondos. Então, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, consumados ou tentados. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Inciso 1-A, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Inciso 2º, latrocínio. Inciso 3º, extorsão qualificada pela morte. Inciso 4º, extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Inciso 5º, estupro. Inciso 6º, estupro de vulnerável. Inciso 7º, epidemia com resultado morte. Inciso 7º-B, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. E inciso 8º, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados. Então, em todos esses crimes, pode haver a decretação da prisão temporária por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Importante, e quando a gente fala importante, é bom, senhores e senhoritas, prestarem aí muita atenção. Apesar de divergências a respeito, prevalece o entendimento de que a prisão temporária só é cabível nos crimes mencionados no inciso 3º,
e desde que também presente a hipótese do inciso 1º ou do inciso 2º. A prisão temporária só pode ser decretada durante o inquérito policial, nunca durante o tramitar da ação, porque durante o tramitar da ação a gente tem aí a prisão preventiva. Caso decretada a prisão, será expedido mandado de prisão em 2 vias, sendo que uma delas será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. A prisão só poderá ser executada após a expedição do respectivo mandado. Efetuada a prisão, a autoridade deve informar o preso acerca de seus direitos constitucionais, de permanecer calado, de ter sua prisão comunicada aos familiares ou pessoa por ele indicada, etc. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 7.960/89, os presos temporários devem permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos provisórios ou condenados. Ou seja, esse preso temporário, né, como a prisão dele é uma prisão cautelar e uma prisão cautelar por um curto espaço de tempo, a princípio apenas para garantia das investigações, então ele deve permanecer separado de outros presos provisórios ou condenados. Condenados aqueles que já estão cumprindo pena, provisórios aqueles que tiveram uma prisão preventiva decretada, e aí justamente por isso o tempo de prisão dessa pessoa é um pouco mais prolongado. O cara que tem a prisão temporária dele decretada, ele tem o tempo de começo e de fim pré-determinado. Então, foi preso num dia, no 5º dia, não foi convertida a prisão temporária em prisão preventiva, liberdade para ele. Diferente do cara que tem a sua prisão preventiva decretada, esse cara teve a prisão preventiva dele decretada, ele não sabe quando que essa prisão preventiva dele vai cessar. Depende até do rito processual. Se o cara estiver respondendo a um processo por tráfico de drogas, ele pode ficar quase 1 ano preso sem problema nenhum. Pode passar tranquilamente a prisão dele aí dos 6 meses. Num crime praticado, que ele está sendo acusado de organização criminosa, pode ficar aí 120 dias tranquilo. Nos crimes de procedimento ordinário, 90 dias tranquilo. Então, depende muito aí do procedimento, né? Mas o tempo de prisão da pessoa que teve a prisão preventiva decretada é muito maior, a princípio, do que a pessoa que teve apenas uma prisão temporária decretada. Então, por isso, esses presos temporários devem ficar, né, em uma instituição prisional diferenciada da instituição prisional dos presos provisórios e dos presos definitivos. Prazos. De acordo com o artigo 2º caput da Lei nº 7.960/89, a duração da prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por mais 5 em caso de extrema e comprovada necessidade. Somente o juiz de direito poderá prorrogar a prisão, e de forma fundamentada. Saliente-se, todavia, que o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei nº 8.072/90, Lei dos Crimes Hediondos, permite que a prisão temporária seja decretada por prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, quando se trate de crime hediondo, tráfico de drogas, terrorismo ou tortura. É preciso ressalvar que o juiz pode decretar a prisão temporária por tempo inferior ao máximo estabelecido no texto legal ou prorrogá-la por tempo menor, mencionando expressamente o tempo de duração da prisão no despacho decisório. Então, ele pode decretar a prisão temporária por menos tempo que 5 dias, bem como pode prorrogar ela por menos tempo que 5 dias. Basta que ele mencione o lapso temporal de forma expressa na sua decisão. Do mandado de prisão constará o prazo de duração da prisão temporária, que uma vez expirado implicará a imediata libertação do indiciado, salvo se já tiver sido decretada sua prisão preventiva.
É muito comum que, ao término das investigações e próximo ao fim do prazo da prisão temporária, a autoridade policial ou o Ministério Público requeiram a decretação da prisão preventiva, de modo